Asana, de acordo com os estudiosos de Hadith, é tudo que foi relatado a partir do mensageiro, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele, de suas afirmações, ações, aprovações tácitas, personalidade, descrição física ou biografia. Não importa se a informação sendo relatada se refere a algo antes ou depois do início de sua missão profética. Explicação dessa definição. As afirmações do profeta incluem tudo que o profeta disse por várias razões em diferentes ocasiões. Por exemplo, ele disse: verdadeiramente as ações valem pelas intenções e toda pessoa receberá somente aquilo que intencionou. As ações do profeta incluem tudo que o profeta fez que nos foi relatado por seus companheiros. Inclui como ele fez abluções, realizou as orações e como fez a peregrinação. As aprovações tácitas do profeta incluem tudo que seus companheiros disseram ou fizeram que ele demonstrou estar a favor, ou pelo menos não fez objeção. Qualquer coisa que teve a 3. A aprovação tácita do profeta é tão válida quanto algo que ele próprio disse ou fez. Um exemplo é a aprovação que foi dada aos companheiros quando usaram seu entendimento para decidir quando orar durante a batalha de Bani Quraidah. O mensageiro de Deus tinha lhes dito: nenhum de vocês deve orar a oração da tarde até que chegue a Bani Quraidah. Os companheiros só chegaram a Bani Quraidah depois do pôr do sol. Alguns deles adotaram as palavras do profeta literalmente e adiaram a oração da tarde, dizendo: não oraremos até chegarmos lá. Outros entenderam que o profeta só estava indicando a eles que deviam correr durante sua viagem. Então pararam e oraram a oração da tarde no horário. O profeta ficou sabendo do que os dois grupos tinham decidido, mas não criticou nenhum deles. Com relação à personalidade do profeta, incluiria a seguinte afirmação de Aisha: que Deus esteja satisfeito com ela. O mensageiro de Deus nunca era indecente ou vulgar, nem era espalhafatoso. Nunca respondia com abusos aos abusos de outros. Ao contrário, era tolerante e perdoador. A descrição física do profeta é encontrada em afirmações como a relatada por Anas: que Deus esteja satisfeito com ele. O mensageiro de Deus não era exageradamente alto nem baixo. Não era excessivamente branco nem negro. Seu cabelo não era excessivamente encaracolado nem liso. A relação entre Asana e revelação. Asana é revelação de Deus a seu profeta: que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele. Deus diz no Alcorão: 4. Vos revelou no livro, com sabedoria. Alcorão 2:231. A sabedoria se refere a Asana. O grande jurista ao chefe disse: Deus menciona o livro, que é o Alcorão. Ouvi das pessoas que considero autoridades do Alcorão que a sabedoria é a Asana do mensageiro de Deus: que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele. Deus diz: de fato, Deus conferiu um grande favor aos crentes quando enviou um mensageiro em seu meio, que recitasse para eles seus sinais e os purificasse e instruísse no livro e na sabedoria. É claro dos versículos precedentes que Deus revelou a seu profeta tanto o Alcorão quanto a Asana e que ele o ordenou a transmitir ambos para as pessoas. O hadith profético também atesta o fato que a Asana é revelação. Está relatado de Macu que o mensageiro de Deus disse: Deus me deu o Alcorão e o que é semelhante a ele da sabedoria. Al-Miqdam b. Madi Karabi relata que o mensageiro de Deus disse: me foi dado o livro e algo semelhante a ele. Hizam b. Atiya relata que Gabriel costumava vir para o profeta com a Asana da mesma maneira que vinha com o Alcorão. Uma opinião do profeta não era meramente seus próprios pensamentos ou deliberações sobre um assunto, era o que Deus revelou a ele. Dessa forma, o profeta era diferente de outras pessoas. Era apoiado por revelação. Quando exercisse o seu próprio raciocínio e estava correto, Deus o confirmava, e se cometesse um erro em seu pensamento, Deus o corrigia e o guiava para a verdade. 5. Por essa razão é relatado que o califa Omar disse no púlpito: ó povo! As opiniões do mensageiro de Deus estavam corretas porque Deus as revelava a ele.
Quanto às nossas opiniões, não são nada além de pensamentos e conjecturas. A revelação que o profeta recebeu foi de dois tipos. A revelação informativa, Deus o informava de algo através de revelação de uma forma ou outra, como mencionado no seguinte versículo corânico. É inconcebível que Deus fale diretamente ao homem, a não ser por revelações, ou veladamente, ou por meio de um mensageiro, mediante o qual revela, com o seu beneplácito, o que lhe apraz. Sabei que ele é prudente, Altíssimo. Alcorão 42:51. Aisha relatou que Al-Harith b. Hisham perguntou ao profeta como a revelação chegava até ele e o profeta respondeu: às vezes o anjo vem para mim como o ressoar de um sino e é o mais difícil para mim. Joga seu peso sobre mim e memorizo o que ele diz. E às vezes o anjo vem para mim na forma de um homem, fala comigo e memorizo o que ele diz. Aisha disse: eu o ouvi quando a revelação veio em um dia extremamente frio. Quando acabou, sua fronte estava cheia de suor. Às vezes ele era consultado sobre algo, mas permanecia em silêncio até a revelação chegar. Por exemplo, os pagãos de Meca perguntaram a ele sobre a alma, mas o profeta permaneceu em silêncio até que Deus revelou. Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Responde-lhes: o Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos tem sido concedida uma ínfima parte do saber. Alcorão 17:85. Também foi consultado sobre como a herança devia ser dividida, mas não respondeu até que Gabriel revelou. 6. Deus vos prescreve acerca da herança de vossos filhos. Alcorão 4:11 da manhã. B. Revelação afirmativa, era quando o profeta exercia seu próprio julgamento em uma questão. Se a opinião dele fosse correta, a revelação vinha confirmando-a, e se fosse incorreta, a revelação vinha para corrigi-lo, como qualquer outra revelação informativa. A única diferença aqui é que a revelação vinha como resultado de uma ação que o profeta primeiro atuou por conta própria. Nessas situações o profeta usava seu próprio critério. Se escolhesse o que era correto, então Deus confirmava sua escolha através de revelação. Se escolhesse o que estava errado, Deus o corrigia para proteger a integridade da fé. Deus nunca permitia que seu mensageiro transmitisse um erro às pessoas, porque faria seus seguidores incorrerem em erro também. Isso se oporia à sabedoria por trás do envio de mensageiros, que era fazer com que as pessoas não tivessem nenhum argumento contra Deus. Dessa forma, o mensageiro era protegido de incorrer em erro, porque se ele errasse, a revelação o corrigia. Os companheiros do profeta sabiam que a aprovação tácita do profeta era na verdade a aprovação de Deus, porque se fizessem algo contrário ao Islã durante a vida do profeta, a revelação viria condenando o que fizeram. Jabir disse: costumávamos praticar coitos interruptos quando o mensageiro de Deus estava vivo. Sufyan, um dos narradores desse hadith, comentou: se algo desse tipo fosse proibido, o Alcorão teria proibido. Coitos interruptos, retirada do pênis antes da emissão de esperma durante a relação sexual. islamreligion.com. islamreligion.com 7. A diferença entre a Sana e o Alcorão. O Alcorão é a base da lei islâmica. É o discurso milagroso de Deus que foi revelado ao mensageiro, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele, através do anjo Gabriel. Foi-nos transmitido com tantas cadeias de autoridade que sua autenticidade histórica é inquestionável. É registrado em seu próprio volume e sua recitação é uma forma de adoração. Quanto a Sana, é tudo que veio de Deus para o mensageiro além do Alcorão. Explica e fornece detalhes para as leis encontradas no Alcorão. Também fornece exemplos de aplicação prática dessas leis. É revelação direta de Deus ou decisões do mensageiro que foram confirmadas por revelação. Sendo assim, a fonte de toda a Sana é revelação. O Alcorão é a revelação que é recitada formalmente como um ato de adoração, e a Sana é a revelação que não é recitada formalmente. A Sana, entretanto, é como o Alcorão no sentido de que é revelação e deve ser seguida e aderida. O Alcorão tem precedência sobre a Sana de duas maneiras.
De um lado, o Alcorão consiste nas palavras exatas de Deus, milagrosas em natureza, até o último versículo. A Sana, entretanto, não é necessariamente as palavras exatas de Deus, mas seus significados explicados pelo profeta. A posição da Sana na lei islâmica. Durante a vida do mensageiro, o Alcorão e a Sana eram as únicas fontes de lei islâmica. O Alcorão fornece injunções gerais que formaram a base da lei, sem entrar em detalhes e legislação secundária, com exceção de umas poucas injunções que são estabelecidas junto com os princípios gerais. Essas injunções não estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo ou às alterações de circunstâncias das pessoas. 8. O Alcorão vem com os dogmas da crença, estabelece atos de adoração, menciona as histórias das nações antigas e fornece diretrizes morais. A Sana está em concordância com o Alcorão. Explica os significados do que não está claro no texto, fornece detalhes para o que é retratado em termos gerais, especifica o que é geral e explica suas injunções e objetivos. A Sana também vem com injunções que não são fornecidas pelo Alcorão, mas essas estão sempre em harmonia com seus princípios, e sempre avançam os objetivos que são esboçados no Alcorão. A Sana é uma expressão prática do que está no Alcorão. Essa expressão assume muitas formas. Às vezes vem como uma ação executada pelo mensageiro. Outras vezes é uma afirmação feita por ele em resposta a algo. E ainda outras vezes assume a forma de uma afirmação ou ação de um dos companheiros que não foi impedida e nem objetada. Ao contrário, ele permaneceu em silêncio ou expressou sua aprovação sobre o assunto. A Sana explica e esclarece o Alcorão em muitas formas. Explica como realizar atos de adoração e implementar as leis que são mencionadas no Alcorão. Deus ordena aos crentes que orem sem mencionar os horários dessas orações ou a forma de realizá-las. O mensageiro esclarece através de suas próprias orações e ensinando aos muçulmanos como orar. Ele disse: orem como me viram orar. Deus faz a peregrinação do HJJ obrigatória sem explicar seus rituais. O mensageiro de Deus explica dizendo: aprendam os rituais do HJJ através de mim. Deus faz o tributo do zakat obrigatório sem mencionar que tipos de riqueza e produção devem ser tributados. Deus também não menciona a quantia mínima de riqueza que deve sofrer taxação obrigatória. A Sana, entretanto, deixa tudo isso claro. 9. A Sana especifica afirmações genéricas encontradas no Alcorão. Deus diz: Deus vos prescreve acerca da herança de vossos filhos, daí ao varão a parte de 2 filhas. Alcorão 4:11 da manhã. Essas palavras são gerais, aplicadas a toda a família e transformando todos os filhos em herdeiros de seus pais. A Sana faz essa regra mais específica ao excluir os filhos dos profetas. O mensageiro de Deus disse: nós profetas não deixamos herança. O que quer que deixemos para trás é caridade. A Sana qualifica afirmações não qualificadas no Alcorão. Deus diz: sem encontrardes água, servi-los do Tayamum com terra limpa, e esfregai com ela os vossos rostos e mãos. Alcorão 5:6. O versículo não menciona a extensão da mão, deixando a pergunta se devemos esfregar as mãos até o punho ou cotovelo. A Sana esclarece mostrando que é até o punho, porque foi dessa forma que o mensageiro de Deus realizou a ablução seca. A Sana também enfatiza o que está no Alcorão ou fornece legislação secundária para uma lei contida nele. Inclui todos os hadiths que indicam que oração, zakat, jejum e peregrinação são obrigatórios. Um exemplo de onde a Sana fornece legislação subsidiária para uma injunção encontrada no Alcorão é a regra encontrada na Sana de que é proibido vender frutas antes que comecem a amadurecer. A base para essa lei é a afirmação do Alcorão: não consumam sua propriedade injustamente, exceto através de negócios ou consentimento mútuo. A Sana contém normas que não são mencionadas no Alcorão e que não vêm como esclarecimentos para algo. A Sana contém normas que não são mencionadas no Alcorão e que não vêm como esclarecimentos para algo 10. Mencionado no Alcorão. Um exemplo disso é a proibição de comer carne de jumento e de predadores.
Outro exemplo é a proibição de casar com uma mulher e com sua tia ao mesmo tempo. Essas e outras normas fornecidas pela Sana devem ser observadas. A obrigação de observar a Sana. Um requisito de crer na missão profética é aceitar como verdade tudo que o mensageiro de Deus disse. Deus escolheu seus mensageiros entre seus adoradores para transmitir sua lei à humanidade. Deus diz. Deus sabe melhor do que ninguém a quem deve encomendar a sua missão. Alcorão 6:124. Deus também diz. Acaso, incumbe aos mensageiros algo além da proclamação da lúcida mensagem? Alcorão 4:35 da tarde. O mensageiro é protegido do erro em todas as suas ações. Deus protegeu sua língua de proferir algo que não seja a verdade. Deus protegeu seus membros de fazer algo que não seja o certo. Deus o protegeu de aprovar algo contrário à lei islâmica. É a mais completa e bela das criações de Deus. Isso está claro a partir de como Deus o descreve no Alcorão, pela estrela, quando cai. Que vosso camarada jamais se extravia, nem erra. Nem fala por capricho. Não é senão a inspiração que lhe foi revelada. Alcorão 53:1-4. Vemos no hadith que nenhuma circunstância, por mais árdua que fosse, poderia impedir o profeta de falar a verdade. Estar zangado nunca afetou seu discurso. Nunca falou falsidade nem quando estava sendo ironizado. Seus próprios interesses nunca o afastaram de falar a verdade. O único objetivo que buscou foi a satisfação de Deus Todo-Poderoso. Abdullah b. Amr. Awaz relatou que costumava registrar tudo que o mensageiro de Deus dizia. Então a tribo dos Coraixitas o proibiu de fazê-lo, dizendo: Você escreve tudo que o mensageiro de Deus fala, mas ele é um homem que fala movido pelo contentamento e raiva. Abdullah b. Amr parou de escrever e mencionou isso ao mensageiro de Deus que lhe disse: Escreva porque, por aquele em cujas mãos está a minha alma, somente a verdade sai daqui, e apontou para sua boca. O Alcorão, a Sana e o consenso dos juristas apontam para o fato de que obedecer ao mensageiro de Deus é obrigatório. Deus diz no Alcorão: Ó crentes, obedecei a Deus, ao mensageiro e às autoridades, dentre vós. Se disputardes sobre qualquer questão, recorrei a Deus e ao mensageiro, se crerdes em Deus e no dia do juízo final. Alcorão 4:59 da manhã.